Olá a todos. Hoje eu tentando trazer mais uma mensagem de conforto a todos. E hoje eu não quero usar minhas palavras, hoje eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos 5 livros que fazem parte do Pentateuco, da base da doutrina espírita. É o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que foi elaborado, codificado por Allan Kardec, que traz a mensagem de vários espíritos, né? E essa mensagem é para aqueles que sofrem. E eu queria justamente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E assim, eu queria falar não só para o público espírita, mas o público em geral, o público espiritualista, aqueles que passam por dificuldades, como todos nós nessa vida passamos por dificuldades, sejam as mais variadas, sejam elas quais forem, mas que essa leitura aqui desse trecho do Evangelho, leitura rápida, sirva pelo menos de conforto para aqueles que sofrem, para aqueles que procuram de alguma forma um bálsamo, uma palavra confortadora, uma palavra de carinho nesse momento de sofrimento. E o item do capítulo 5 é o mal e o remédio. E ele nos traz o seguinte: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores serão agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que, se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé e o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor
o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Essa mensagem é do Espírito Santo Agostinho e foi dada em Paris em 1863. Então é isso. Nossas provas e aflições são necessárias para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução espiritual. E fomos nós, na erraticidade, que é o período que ficamos entre uma encarnação e outra, que planejamos muitas vezes essas nossas dificuldades, esse nosso plano, essa nossa vida. Foi tudo planejado lá. Nesse período em que nós nos encontramos com condições de, seguindo a orientação dos nossos guias e mentores espirituais, de planejarmos essa vida. Então foi tudo planejado por nós, de acordo com nossas dívidas e nosso merecimento. Então, antes de reclamarmos mais, tenhamos mais fé, porque se a vida está difícil, saiba que está sendo muito amenizado seus sofrimentos pelos espíritos irmãos, guias espirituais, nossos guias espirituais, que não se cansam de nos ajudar. Quando nós estamos sofrendo, muito daquilo já foi amenizado por eles. O que nós estamos sentindo é apenas o resquício daquilo que poderia vir sem o apoio da espiritualidade. Então, muita fé no futuro, muita resignação, e lembre-se que as dificuldades nessa vida, elas são inevitáveis, mas o sofrimento é sempre opcional. Então, muita paz a todos. Até mais.